Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos retomar aqui a nossa sequência de estudos dentro da linhagem familiar e agora nós vamos estudar mais precisamente dentro da família de Jacó, começando por Jacó, ok? Então, o nosso alvo de estudo está nos capítulos 37, versículo 2, até o capítulo 50, versículo 26 de Gênesis, tá? Então, essa é a última história familiar e essencialmente é sobre José, a quem Deus escolhe para resgatar Israel, tá? E dentro desse resgate resgate da nação abençoando, certo? Abençoando de quê? Da fome, a fim de que a semente prometida pudesse ser preservada. Você terá uma experiência, nós teremos aqui, né, quando falarmos nesses capítulos, nós teremos uma experiência diferente ao ler toda essa história, né? Porque comparando-a com as anteriores, uma vez de que se trata de uma narrativa única e coesa, a mais longa desse tipo de Bíblia, tá? Ou seja, a história mais longa de uma família contida dentro da Bíblia. Dos capítulos 37 até o capítulo 50 é a história mais longa de uma família dentro da Bíblia Sagrada, tá? Com apenas 3 interrupções, onde a história de Judá, lá no capítulo 39, né? A genealogia, que está no capítulo 46, e a bênção de Jacó, lá no capítulo 49, certo? Nós vamos observar, ou nós podemos observar, que ela começa e termina na mesma cena, onde os irmãos de José se curvam diante dele. Olha que interessante. Atente aos vários temas que mantêm a história unida. Deus anula o mal dos irmãos contra José, permite que José definhe na prisão, tá? Por que isso aconteceu? Aconteceu por causa da sua recusa em pecar. Mas, enfim, o resgata e o exalta por intermédio de sua habilidade divinamente concedida de interpretações. Observemos que a frase que se repete é: o Senhor estava com José. De novo, Deus usa um filho mais novo e desprezado. Notemos também, lá no final, que é no capítulo 48, que a bênção de Jacó aos 2 filhos de José reproduz o padrão da escolha divina pelo mais novo. Olha só, reproduz pelo fato de que Jacó abençoa os 2 filhos de José, que são Manassés e Efraim. A palavra de Deus nos fala que Jacó cruza os braços e dá a bênção ao filho mais novo. E isso foi a mesma coisa que aconteceu com ele, Jacó, perante ao seu irmão Esaú. Finalmente, nós observamos que o papel de Judá Judá desempenha na narrativa. Olha o papel de Judá, filho de Jacó. Olha o papel que ele desempenha na narrativa. Embora sua conduta inicial não tenha sido salutar, né, lá no capítulo 38, ele demonstra posteriormente ter um coração arrependido por seu papel anterior na história. Então, acaba por ser abençoado como o leão, cuja linhagem virá o rei davídico. Está lá, ó, no capítulo 49, de Gênesis, versículos de 8 até 12, que nos diz assim, ó, título: Jacó abençoa seus filhos. Isso ele já estava no leito. E a palavra do Senhor nos diz: Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos.
Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Olha o que Jacó pronuncia a respeito do seu filho Judá. Judá, você é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Pergunta. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem o pertence. Olha aí a fala de Jacó sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus. Filho de Davi, leão da tribo de Judá. Uma curiosidade muito interessante aqui na bandeira de Judá tem um leão. O que culmina na bandeira, no sentido figurativo, é um leão. E a palavra prossegue que o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e as nações o obedecerão. Versículo 11. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas no sangue das uvas, as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros do que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Isso é apenas uma palavra endereçada a Judá, e houveram várias palavras endereçadas através de Jacó a cada um dos seus filhos, certo? Então, acaba por ser abençoado como um leão, de cuja linhagem virá o rei davídico, onde foi falado aqui, na palavra de Deus, tá? E o próprio rei messiânico, Cristo Jesus. Apesar de um relato terminar com José em um caixão no Egito, está lá no capítulo 50, versículo 26, certo? Onde fala, morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, procedimento egípcio isso, tá? Foi colocado num sarcófago lá no Egito. Isso também antecipa a próxima parte da narrativa, lá no livro de Êxodo, em que há uma nota especial onde diz o seguinte: os israelitas levaram os ossos de José porque ele os tinha feito jurar. Certamente Deus virá em auxílio de vocês. Que auxílio é esse? Libertação da escravidão. Por intermédio de quem? Do libertador. Levantado por quem? Deus. Quem é o objeto desse levantar? Moisés. Levem então os meus ossos daqui. Consta isso lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 19. Vamos ler lá. Moisés levou os ossos de José, porque José os havia feito jurar, ou seja, prestar juramento, quando diz, Deus certamente virá em vosso auxílio, levem então os meus ossos daqui. Isso está contido lá em Êxodo capítulo 13, né, dos versículos 1 até o versículo 22, onde essa parte que começa no versículo 17 fala da partida dos israelitas. Os israelitas partiram já libertos, já liberados pelo faraó presente no alto comando daquela época, os deixando ir para a sua terra para adorar o único, poderoso e eterno Deus. E dentre os materiais que eles carregaram, eles não poderiam, assim como eles não esqueceram de levar os restos mortais de José, certo? Então aqui nós finalizamos, né, o que diz dentro do livro de Gênesis. E o que nos chama mais atenção dentre esses capítulos de 37 a 50 é com relação a José, aquele que
né, dentro da visão do seu pai terreno, que era Jacó, era de um homem temente, era de um homem capacitado, tanto é que Jacó lhe dá uma vestimenta, lhe dá uma túnica diferente dos seus irmãos, onde alguns estudiosos apontam que essa vestimenta, ou seja, a túnica, ela, além de ser mais colorida, significa que era já a passagem de uma paternidade do seu pai Jacó para o seu filho José. Então ali José já enxergava que o seu filho José iria carregar a liderança da sua família pós-morte. Só que esse plano, essa ideia não se concretizou. E essa história deu continuidade, e a continuidade, assim como você sabe, né, que seus irmãos o venderam, ele partiu por uma terra, né, estranha, que era lá no Egito, mas dentro do processo que Deus o fez passar, ele se tornou governador. E a história não parou por aí, porque José reconheceu seus irmãos, se apresentou aos seus irmãos e endereçou o seu favor de coração limpo para com seus irmãos que anteriormente lhe tinham feito mal, certo? Então é isso, o que Deus tem separado para a gente. Por quê? Muitas das vezes Deus nos proporciona processos para ver e nos testar o que nós somos. E de repente o que Deus quis testar José naquela ocasião é se ele ia desferir o mal contra os seus irmãos ou a sua bondade para com seus irmãos. Mas José deixou de lado todas as causas, todos os porquês e fez o bem para os seus irmãos. É interessante salientar que quando os seus irmãos já residiam no Egito, José prematuramente, não sei se essa é a palavra mais certa para se empregar aqui nessas palavras, ele já separou limites de terras muito férteis, muito boas para produzir mantimento para os seus irmãos. E mesmo assim os seus irmãos tiveram medo que posteriormente à morte de Jacó, de Israel, seu pai, né, José poderia lhes fazer mal algum. Mas assim José não fez nada com relação a isso. O perdão que José concedeu aos seus irmãos foi um perdão genuíno, um perdão que, se nós trouxermos para os dias atuais, é como se fosse uma promissória rasgada proveniente e fruto de um pagamento. Então, quando há o pagamento daquela promissória, a promissória é rasgada, né? E aquela promissória, a partir de então, não existe mais, certo? Então, dá-se, né, o fim da linha de raciocínio dentro da linhagem familiar, aqui dentro de Gênesis, e que Deus nos abençoe poderosamente. E mais à frente, né, de repente nós vamos entrar aí dentro do livro de Êxodo, para entender o que está escrito ali, tá bom? Nós vamos ver, né, a origem de Moisés, como que Deus levantou Moisés, né, como Moisés, depois de ter saído do palácio do faraó, foi para o deserto, e no deserto Deus o preparou para que ele pudesse, com uma determinada idade, com uma determinada maturidade, voltar para reivindicar a libertação do povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse lhe prestar culto, ou seja, lhe adorar, tá bom? Então que Deus os abençoe poderosamente, tá? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor dele, a sua comunhão preencham as nossas vidas, a nossa alma, e fale a cada um coração que ouviu essa sequência de estudos, né? Seja suscetível ao falar de Deus e ao trabalhar dele em cada um coração, em cada uma vida que aqui assistiu. Que Deus os abençoe poderosamente. Um abraço.